Ó, essas informações estão na página 32 da apostila, tá? Então, ela diz assim, ó, após o estudo dessa unidade, você deverá ser capaz de reconhecer uma função quadrática expressa por meio de um gráfico ou de uma lei de formação, ler, interpretar e construir gráficos relativos a essas funções, de identificar as relações entre os coeficientes e de usar essas ideias para resolver problemas. Então, ao final desse capítulo, o que a apostila propõe e o que vai cobrado aí numa prova do Enem, por exemplo, de competência e habilidade voltada aí para esse conteúdo. É justamente essa questão de você saber o que é uma função quadrática e saber como é que faz o gráfico. Óbvio que nós estaremos numa prova aí, no finalzinho do bimestre, online. Então, eu não tenho como cobrar de vocês lá no ambiente online essa construção através de uma foto. Então, eu vou usar algumas estratégias aí para cobrar no final, lá na prova que finaliza o segundo bimestre, conteúdos voltados aí para essa parte de função quadrática. No Enem, o que acontece? A parte de função quadrática cai muito quando eu falar com vocês sobre ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, o Enem, geralmente, ele cobra questões práticas de vocês. Então, ele não vai cobrar muito construção de gráfico. Ele vai cobrar aquela parte que está escrito aqui, ó. Usar essas ideias para resolver problemas. Então, a gente vai trabalhar o gráfico, vai trabalhar essa construção, mas depois, no finalzinho, a gente vai trabalhar na função quadrática, a gente chama de ponto de máximo e ponto de mínimo, e esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo é justamente aplicar essas ideias para resolver problemas, tá? Então, como eu sempre digo, a apostila de vocês, ela sempre sai de um exemplo prático para chegar na definição. Ela sempre vai trazer alguns exemplos para chegar na definição. Então, vamos lá. Está na página 32, essas informações. Tem espaço para responder na própria apostila. Então, se algum aluno tiver com a apostila aí, tem espaço para responder. Se não, como eu já disse, essa aula ela é gravada e depois eu disponibilizo ela para vocês lá tanto no grupo da sala, quanto no canal da professora lá do YouTube, tá? Então, vamos lá. Definição de função quadrática. Que página é essa? 32, Guilherme, 32. Deixa eu pôr aqui. Página 32. Tem amigos de vocês entrando agora? Deixa eu atualizar aqui. Isso. Então, ele diz assim, ó, vamos lá. Qualquer dúvida, eu vou parando, vou tirando as dúvidas de vocês. No final de cada ano, uma escola realiza uma excursão com os alunos para comemorar o encerramento do ano letivo. A diretora fez uma pesquisa e recebeu de uma empresa a proposta a seguir. Então, ele vai trazer uma proposta aí de aluguel, né, de um ônibus, para que esses alunos aí possam viajar no final do ano, né? Peraí que tem mais alguém que entrou aqui. Já admiti. Fala assim, ó, cada passageiro pagará R$60. Então, cada pessoa que for no ônibus tem que pagar pelo transporte R$60. Mais R$3 por lugar eventualmente vago no ônibus. Então, caso, né, a empresa não ocupe 100% das suas vagas no ônibus, vai cobrar de cada passageiro R$3 por esse lugar vago. Aí ele fala, com capacidade para 48 pessoas. Ou seja, se eu tiver 48 passageiros, não tem nenhum lugar vago, eu pago apenas R$60. Se eu tiver menos que 48, eu tenho que pagar essa diferença. Então, vamos lá. Tem mais alguém chegando? Deixa eu admitir aqui. Vamos lá. Letra A. Quanto cada passageiro pagará se viajarem? Então, ao invés de 48 passageiros, a apostila está trazendo a proposta da gente pensar, só vão viajar 30. Então, que conta que eu tenho que fazer para eu descobrir quanto cada um deve pagar? Então, vamos lá. Vou fazer essa daqui junto com vocês. Eu tenho um total de 48 vagas.
Porém, eu estou na situação do primeiro pontinho aqui, na qual está indo apenas 30 passageiros. Então, eu vou tirar esses 30 passageiros. Dá um total aí de 48 menos 30. Quanto dá 48 menos 30? Alô, alô? 18. 18, muito bem. Então, eu tenho no meu ônibus 18 lugares vagos. O que que ele fala? Ó, cada passageiro pagará R$ 60 mais R$ 3 por lugar eventualmente vago. Então, para esses 18 lugares que estão vagos, eu ainda tenho que multiplicar por 3, porque cada um irá me custar R$ 3, né? Aí, 3 vezes 8 dá 24, sobem 2, e 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Então, a pessoa vai pagar pelos lugares vagos R$ 54. Fora isso, ela paga mais 60, que é o preço aí por estar se locomovendo nesse ônibus. Ou seja, se viajarem apenas 30 passageiros, cada um deverá pagar R$ 114 para fazer essa viagem. Alguma dúvida? Não, Não? Então, vamos ao próximo. Oi? Alô, alô? Quem falou que não entendeu? Eu, professora. Guilherme, então vamos lá, Porque Guilherme. assim, ó, não, é que eu vi aqui, ó, cada passageiro pagará R$ 60. Então, ao invés de você pegar 54 mais 60, você não deveria se multiplicar? Não, olha só, por que que é mais? Ó, aqui até né, a conexão aqui está aqui no texto, ó. Então, cada passageiro pagará R$ 60, mais, tá vendo? Ó, não é mais, né? É mais R$ 3 por lugar eventualmente vago no ônibus. Então, eu pago 60 e mais R$ 3 por lugar vago. Como eu tinha 18 lugares vagos, eu peguei o 18 e multipliquei por 3. Certo, Guilherme? Certo. Certo? Tá. Agora, vamos à próxima situação, tá? Depois vai ficar gravado, dá para copiar, mas vamos à próxima situação. Tem alguém chegando agora. Espera aí que eu vou atualizar. Aqui. Seguinte, agora a gente está com 35 passageiros, tá? Então, o próximo item é 35 passageiros. Que conta eu vou fazer? Vamos começar. Eu tenho um total de 48 lugares, porém, estão viajando 35. Então, eu faço 48 menos 35. 48 menos 35 vai dar um total de 13. 13 são os lugares que estão vagos no meu ônibus, que não tem ninguém viajando. Para cada lugar vago, eu pago R$ 3. Então, vou pegar esses 13 e multiplicar por 3. 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 1 dá 3. Então, dá R$ 39 pelos lugares que estão vagos. Fora isso, como eu havia lido lá, eu tenho que pagar mais R$ 60. Então, ficaria 39 mais R$ 60. Dá um total de 99, tá? Esse é o preço, caso viajem 35 passageiros aqui no meu ônibus. Alguma dúvida, gente? Alô, alô? não. Não? Então tá ótimo. Se tiverem, pode parar aí, pode ir perguntando. Agora, no último itemzinho, ele fala assim, ó, 48 passageiros. E se 48 passageiros viajarem? Se 48 passageiros viajarem, nós vamos ter que fazer a mesma continha, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só, 48 estão viajando, né? Então é 48 que é o meu total, menos os 48 que estão viajando. Eu não tenho nenhum lugar vago, olha só. 48 menos 48, zero. Eu não tenho nenhum lugar vago. Zero. Se você multiplicar por 3, 0 vezes 3 dá zero. Então, eu não tenho que pagar nada, porque não tem nenhum lugar vago no meu ônibus. Aí, a isso, eu acrescento
R$60. Ou seja, caso meu ônibus vá cheio com os 48 passageiros, olha só o que acontece com o meu custo, ó, fica apenas R$60, diminui bastante. Então, qual é a ideia aí? É você buscar amigos para que possam ir viajar, para você não ter que ficar pagando essa diferença. Tudo bem até aqui? Tudo beleza, professor. Então, tá bom. Mas tem que ter amigos, professora. Tem que ter amigos, isso mesmo, Guilherme, tem que ter amigos. Muito bem, se a gente conseguir os 48 passageiros, ó, a gente vai pagar só R$60. Olha que beleza, bem melhor do que 114, né? Sem contar que provavelmente uma festa com 48 pessoas será mais interessante que 30, né? Certo? Certo. Então vamos lá. Agora, o que que ele pede na letra B? Quanto cada passageiro pagará em reais se viajarem X passageiros? Então agora ele está pedindo para substituir esse daqui que estão viajando pelo X. Então eu vou montar a mesma coisa, só que usando X. Então aqui, ó, aonde foi 30, aonde foi 35, aonde foi 48, eu vou substituir por X. Então vai ficar assim, ó, 48 é o meu total de passageiros menos X, porque eu não sei quantos vão viajar. Isso daqui, quando eu faço essa continha de subtração, em todos os casos, depois que eu fiz a continha de subtração, eu multipliquei por 3. Então, eu venho lá e multiplico isso por 3. Aplicando a distributiva, 3 vezes 48, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 48 vezes 3. 3 vezes 8 é 24, só bem 2. 3 vezes 4 é 12, com 2 que subiu, 44. Então, isso daria igual a 144, e aí 3 que multiplica o menos x, menos 3x. Fora isso daqui, que é justamente essa diferença que eu tô, ó, eu tenho que somar os R$60 nessa função. Então, vou somar os R$60. Essa funçãozinha aqui vai ficar assim, ó. Eu vou pagar, então, vou chamar o que eu vou pagar de y, será igual, vou juntar os 144 com os 60, que vai dar 204 menos 3 vezes x. Isso daqui, ó, essa funçãozinha que eu acabei de criar, é uma função do primeiro grau, que a gente viu aí no finalzinho do primeiro bimestre e no começo do segundo. Então, é uma função do primeiro grau. Aí, o que alguns alunos podem dizer? Professora, mas o título não é função quadrática? Por que está fazendo uma função do primeiro grau aqui? Como eu disse, a apostila de vocês, ela sempre vai trabalhando situações, problemas, de um exemplo prático. Então, até chegar no conteúdo que a gente vai estudar. Tanto é que o problema não termina na letra B, ó, ele vai terminar só lá na letra G. Então, nós vamos continuar. Então, voltando aqui, ó, eu peguei 48, subtraí o X, porque eu não sabia quantos passageiros não vão viajar. Apliquei a distributiva. 3 vezes 48 deu 144. 3 vezes menos x deu menos 3x. Fora isso, eu somei os R$60 que eu tenho que pagar em todas as situações. Aí 60 com 144 deu 204 menos os 3x. Alguma dúvida até aqui? Alô, alô, galera? Você não poderia... Não pode. Tá, Não? esquece. Tá bom, não tem problema, Guilherme. Pode ir, vamos pensar juntos. Eu Agora, pensei gente... que você poderia dividir, só que não pode. Ah, não pode, é porque 204 não é... Não, deixa assim. Agora, vamos lá. Eu vou fazer a letra C agora, tá? Vai ficar o tempinho aí, vai ficar gravado para depois copiar. Vamos lá, letra C. A letra C, pode usar a calculadora, tá? Quem tiver com alguma calculadora aí para o próximo, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, pode usar a calculadora. Então, a letra C fala assim, ó. Quanto a empresa receberá se viajarem 30 passageiros? Então, agora eu vou fazer uma multiplicação. Por quê? Quando eu tenho 30 passageiros viajando,
Cada um paga aqui, ó, R$ 114. Então, R$ 114 é cobrado de cada passageiro. Para eu descobrir quanto que a empresa vai ganhar, que conta eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os R$ 114, que é o quanto cada passageiro está pagando, e multiplicar isso por 30. Porque neste momento, no meu ônibus, terão 30 passageiros, cada um pagando 114. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, vai dar 3.420. Então, caso essa empresa seja contratada para 30 passageiros, ela receberá aí, pelo aluguel, 3.420. Alguma dúvida no primeiro itemzinho? Alô, alô? Não. Não? Tá. Agora, vamos à próxima, né? No próximo caso, eu tenho R$ 99, só que agora eu vou multiplicar por 35 passageiros. Então, vou multiplicar R$ 99 por 35 passageiros. 99 vezes 35. Olha só, dá R$ 3.465. Então, se 30 passearem, né? 3.420. Se 35 passearem, 3.465. Agora, vamos fazer a mesma coisa com 48 passageiros. Então, eu vou pegar R$ 60 e vou multiplicar por 48. Então, vamos lá. 60 vezes 48. Olha só o que aconteceu, ó. 2.880, tá? Então, se forem 30 passageiros, a empresa recebe 3.420. Se forem 35, a empresa recebe 1.465. E se forem 48, 2.880, tá? Alguma dúvida aqui? Não. Não? Agora vamos à letra D. Eu mandei ela um pouquinho aqui só para me sobrar um pouquinho mais de espaço. Vamos à letra D. A letra D diz assim, ó. Quanto a empresa receberá em reais se viajarem X passageiros? Então, foi por isso que eu disse, a função quadrática ia aparecer no problema. Então, olha só. Lembra, eu estava pagando pela minha viagem 204, 3x. O que eu fiz com o valor que eu estava pagando aqui na letra C? Ó, o valor que estava pagando foi multiplicado por 30, depois o valor que eu estava pagando foi multiplicado por 35, o valor que eu estava pagando foi multiplicado por 48. Esses valores que foram multiplicados representariam aqui o X, né? A ideia de você multiplicar por X. Fazendo essa multiplicação, eu encontro 204 vezes x é 204x. E 3x negativo multiplicado por x é menos 3x ao quadrado. Então, x vezes x é x ao quadrado, ok? Cheguei numa outra função aqui, ó, tá? Como eu disse para vocês, claro que ele trabalhou um exemplo prático, ele ia chegar na função quadrática aí. Qual é a característica dessa função quadrática? Toda vez que você tem o x quadrado e ele é o maior expoente, a gente chama isso de função quadrática. Provavelmente, no nono ano, vocês viram equação do segundo grau ou equação quadrática, depende da apostila, tem nomes diferentes. Então, o que é isso lá quando você está no nono ano? É uma equação que tem o maior expoente, que é o x ao quadrado. Hoje, aqui, ele muda de função. O que muda? É que na equação você só tem o x, e na função você tem o x e o y, tá? E aí, por que ela é quadrática? Porque o maior expoente do x é esse doisinho aqui, ó, esse expoente. Então, isso é uma função quadrática, tá? Agora, vem uma pergunta aí que eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos lá. Vou deixar que vocês me ajudem. Letra E. É mais vantajoso para os passageiros que o ônibus esteja com todos os lugares ocupados?
E aí, gente, é mais vantajoso para quem vai passear que tenha mais gente ou que tenha menos gente? Tenha mais gente. Mais gente. Mais gente. Gente, isso mesmo, certinho. Né? Então, a gente observou isso, ó. Quando tinha 30 pessoas, eu pagava 114. Quando tinha 35, eu pagava 99. Quando tinha 48, eu pagava só R$ 30. Inclusive, o Guilherme brincou, falou, professora, a gente precisa ter amigos, né? Que aí você diminui o seu custo. Então, é exatamente isso. Então, na letra E, é mais vantajoso para os passageiros que o ônibus esteja com todos os lugares ocupados? Sim. Tá? Então, a resposta, né, é sim, tá? E para a empresa? O É que menos você... vantajoso. Oi? É menos vantajoso. É menos vantajoso, né? Então, para a empresa, a resposta seria não, né, Guilherme? Muito bem, certinho. Vocês observaram aqui, né? Óbvio, que quando tinha 30 passageiros, 3.420. Depois, quando teve 35, ela chegou aqui num 3.465, que é até maior, mas quando ela estava com o limite máximo, que eram os 48 passageiros, 2.880. Por que acontece isso? Nós vamos fazer o gráfico da função quadrática. Então, lembra que eu disse que função quadrática tem uma coisinha de ponto de máximo e ponto de mínimo? A gente vai descobrir justamente isso quando a gente estudar aí ponto de máximo e ponto de mínimo. Qual é a minha quantidade de passageiros para que meu lucro seja máximo? A gente vai fazer esse tipo de problema, tá? E aí, só para a gente concluir, né? A letra F fala assim, ó. A função que relaciona o valor que cada passageiro deverá pagar, Y, em reais, e a quantidade X de passageiros, é uma função afim. Então, essa que eles estão falando aqui na letra F é a letra B, que foi essa que a gente fez, ó. Y igual a 204 menos 3 vezes X. Então, realmente, ela é uma função afim? Sim, ela é uma função afim. Só relembrando, né, na função afim, a gente tem somente um x e ele não está elevado ao quadrado. A gente tem um x sozinho. E depois ele pergunta, e a função que relaciona o total recebido pela empresa, ele chamou de V aqui, mas a gente fez com Y, né, em reais, e a quantidade x de passageiros. Então, essa função aqui que ele está se referindo é essa, ó, 204 vezes x menos 3 vezes x ao quadrado, né? Essa daqui é o que a gente chama aí de função quadrática, ela não é afim, ela é a função quadrática, que é justamente a que a gente vai estudar nesse capítulo, que tem aí o x elevado ao quadrado. Alguma dúvida nesse exemplo prático? Pro, então a função quadrática, ela é equação de segundo grau? Ela que muda de nome? Por que ela muda de nome? Porque lá na equação do segundo grau, ela era assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 7 igual a zero. Então, essa igualdade sempre era igual a zero. Eu sempre descobria o valor do x1 e x2, vocês devem ter feito isso. Agora, na função, eu não tenho mais aquele zero. Eu tenho o quê? Um y igual. Então, eu tenho duas variáveis, o x e o y. Uma é dependente, a outra é independente. Então, eu não tenho mais aquele igual a zero. Eu tenho y igual a alguma coisa. Então, é por isso que muda de equação para função. Certo? Alô, alô? Entendi, Pro, obrigada. Entendi, mas então como é que faria a função desse y com x? Então, aí assim, Guilherme, o que o X está representando aqui? A quantidade de passageiros. A quantidade de passageiros não depende de nada, seria uma variável independente. Para alugar o ônibus, eu teria que ter pelo menos um passageiro. Então, esse X pode ser o número 1, pode ser o número 2, pode ser o número 3, pode ser o número 4, até o total máximo de lugares que tem no meu ônibus, que é 48. Então, esse x aqui da minha função, ele pode ser de 1 até 48, porque o ônibus, né, para pelo menos ser alugado, eu tenho que pelo menos ter uma pessoa que queira viajar, né? Apesar que não ia ser muito legal a festa com uma única pessoa. Mas, né, na matemática, pensando na matemática aqui,
Este X poderia variar de 1 até 48, se uma pessoa alugasse o ônibus ou se 48 pessoas alugassem o ônibus. E o que o Y me traz de importante aqui? O Y é o quanto a empresa está recebendo por esse aluguel. Então, esse Y aqui é variável dependente. Por quê? Ele depende da quantidade de pessoas que estão viajando. Por isso que o exemplo prático fez essa letra C aqui, ó. Se viajarem 30, a empresa recebe um tanto. Se viajarem 35, a empresa recebe outro tanto. Se viajarem 48, a empresa recebe outro tanto. E assim por diante. Então, poderiam viajar só 47, 46. Dependendo da quantidade de passageiros, você tem diferentes valores aí que a empresa recebe. Certo? Guilherme? Alô, alô? Tudo bem, Guilherme? Seu áudio sumiu? Bem, Desculpa, travou aqui. Não tem problema, Guilherme. Eu sei que de vez em quando eu te entrava. Entendeu a diferença de um para o outro? Não tanto assim, mais ou menos. Tá bom, mas fique tranquilo que a gente vai fazer bastante exemplos, né? Tanto na parte do gráfico, que depois vocês, na semana que vem, vão receber videoaula, que a gente também vai fazer aí nas aulas remotas, e depois na parte que eu disse para vocês, que é de exemplo prático dessa parte de máximo, de mínimo, vocês verão como é que acontece, tá? Fique tranquilo, esse é o primeiro exemplo ainda. Agora, se vocês virarem a apostila aí, na página 33, tá? Acompanhem outra situação. Tem um desenho aí, um homem com um galinheiro, né? Então, eu vou explicar essa situação para vocês. Como eu disse, a aula é gravada, então depois se precisar copiar, se precisar organizar aí os pensamentos, dá tranquilo para vocês fazerem, certo? Vamos lá. Acompanhe outra situação. O dono de um sítio deseja cercar uma área retangular para criar patos e galinhas, aproveitando um muro que já existe. Essa área será dividida ao meio em duas outras áreas retangulares para separar os patos das galinhas. Então, o que a apostila fez? A apostila fez uma representação disso em 3 dimensões, que é o desenho, tá? Então, o que o homem está fazendo? O homem está usando o muro que já existe para não precisar gastar aqui, né, com cerca, e aí ele está cercando só essas outras áreas aqui, tá? Então, aqui ele fez um desenho em 3 dimensões. E aqui embaixo, a apostila fez um desenho usando as ideias de ponto, de geometria, A, B, C, D, E, F, G. Então, ela está usando aqui, né, até F, desculpa, não tem G, não. Ela está usando aqui a representação plana, tá? Então, aqui é em 3 dimensões e aqui é a representação plana, uma vista de cima. Lembrando que esses quadriculadinhos aqui é a ideia do muro e aqui ele vai cercar. Vamos lá, vamos ver o que ele pede. Ele dispõe de 36 metros lineares de tela, que deverão ser totalmente utilizados nos lados AB, EF, DC e AD, do esquema a seguir. Então, o que é esses 36 metros lineares de tela, né? Quem, de repente, nunca foi comprar tela. Quando a gente vai comprar tela, ela vem num rolo, né? Então, ela vem assim, ó, um monte de negocinho e tal. Então, quando ele diz lá que é 36 metros lineares de tela, significa que o comprimento dessa tela, o comprimento é de 36 metros, tá? Agora vamos à pergunta. Depois, se tiver alguma dúvida, eu vou parar aqui na letra A. Ele fala assim, ó, sendo a medida do lado AB, sendo X a medida do lado AB. Então, essa distância que eu tenho do lado do A até o B, a apostila pediu para chamar de X. Depois, do E até o F, também de X. E depois, do D até o C, também de X. E Y, a medida do lado AD. Então, aqui vai do A até o D, é o Y, tá?
esses que seriam com altura, né? Tá valendo x, e esse comprimento aqui tá valendo y. Ambas estão em metros. Represente y em função de x. Represente y em função de x. Essa parte aqui, gente, é a parte mais complicadinha de fazer e é uma habilidade muito cobrada no Enem, que a gente já está trabalhando dos probleminhas leis lá do outro bimestre. Então, o que eu sei nessa função aqui? Eu sei que quando eu somar esse comprimento, esse comprimento, esse comprimento e esse, eu tenho que ter um total de 36 metros, porque é o quanto ele dispõe para cercar esses galinheiros aqui, tá? Então, olha só como eu vou fazer isso. Eu vou dizer assim, ó, 3x, professora, por que 3? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 3x. Mais o meu y, que é essa medida aqui, será igual a 36. Da onde saiu 36? Daqui, ó. Ele dispõe de 36 metros lineares de tela. E agora, eu preciso deixar y em função de x. Para isso, eu vou fazer assim, ó. Y é igual a 36, o oposto do mais 3, menos 3. Então, eu deixei y em função de x. E isso daqui, novamente, assim como no exemplo anterior, seria a ideia de função afim. O meu x não tem expoente. Vamos lá. Dúvidas até aqui? Alô, alô, galera? Pode, tudo bem. Tudo bem? Então tá bom, sem problema. Se tiverem dúvidas, pode parar. Agora, nós vamos à letra B, tá? Como eu disse, né? Igual lá no outro exemplo, ainda não apareceu a função quadrática. Ela vai aparecer agora. Então vamos lá. Ele fala assim, ó. Qual é a área da região retangular A, B, C, D, em função da medida x? Então, que área retangular é essa, tá? Deixa eu só apagar aqui no meu desenho. Será que eu acho que não vou apagar? Vou usar uma outra cor. Que área retangular é essa? Ele quer saber esse retângulo total aqui, ó, tá? Que eu tô contornando na cor azul. Qual é a área ocupada por esse retângulo total? Bem, para quem não se lembra, em algum momento, no fundamental, teve área de retângulo. Então, a área de retângulo é base vezes a minha altura, né? Em algum momento aí, viu a área do retângulo, que é base vezes altura. Nesse retângulo aqui, a minha base é essa medida que vai do A até o D, que o probleminha pediu para chamar de Y. A minha altura é essa distância aqui, ó, que vai, por exemplo, do C até o D, ou do F até o E, ou do A até o B, que a gente está chamando aqui de Y, né? Porém, o enunciado disse assim, ó, em função da medida x. Então, esse y aqui precisa sumir, ele não pode ficar aqui, eu tenho que deixar em função de x. Para isso, eu vou substituir no lugar de y a informação da letra A. O que eu sei? Que y é igual a 36 menos 3x. Então, no lugar do y, eu vou substituir por 36 menos 3x. Isso será multiplicado por x. Lembrando que aqui, no mesmo exemplo anterior, eu vou aplicar a distributiva. O x vai multiplicar o 36 e o x vai multiplicar o menos 3x. Então, eu vou ficar com a seguinte informação. Área é igual x vezes 36, 36 vezes x. X vezes menos 3x é menos 3x ao quadrado. Então, x vezes x é x ao quadrado. Eu cheguei na medida da área
em uma função quadrática. Por que que ela é quadrática? Por que que ela pode ser chamada de função de segundo grau ou quadrática? Porque o maior expoente do meu x é 2, ok? Dúvidas até aqui? Não. Então, vamos lá. Nós temos aí, estamos quase estourando o nosso limite de tempo. Virando a página da apostila, nós temos lá o item C. Então, o item C fala assim, ó, calcule a área da região retangular ABC para quando x vale 2, depois quando x vale 6, depois quando x vale 8 e depois quando x vale 9. Então, justamente esse daqui é um exercício que tem vários itens, igual, Guilherme, aquele que a gente falou, que o x poderia ser de 1 até 48, que é o quantas pessoas cabem dentro do ônibus. Nesse caso aqui, ele deu possibilidades para o x. Óbvio, não vou fazer todas, né? Vou fazer apenas um, tá? Escolham aí, vamos lá. Vocês querem que no lugar do x eu coloque 2, 6, 8 ou 9? É no 9, pronto. No 9? Ah, boa. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a fórmula da área, tá? E no lugar do x, eu vou colocar 9, tá? Então, vai ficar assim, ó, área é igual a 36 vezes, no lugar do x, eu vou colocar 9, menos 3 vezes, no lugar do x, vou colocar 9. Aqui eu posso resolver primeiro a minha multiplicação e a potência ao mesmo tempo. Vou fazer esse daqui, ó, 36 vezes 9. 9 vezes 6 é 54. 9 vezes 3 é 27. 28, 29, 30, 31, 32. Então, dá 324. Menos o 3, que vai multiplicar. 9 vezes 9 é 81. Antes de fazer a subtração, eu preciso fazer essa multiplicação. Então, vai ficar 81 vezes 3. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 8, 24. Então, dá 243. 324 menos 243 dá 81 metro quadrado de área. Então, eu teria aqui, para criar essas galinhas e esses patos, 81 metros quadrados de área, caso, né, eu colocaria aí a medida da altura sendo igual a 9, tá? A gente está estourando o tempo. O que eu vou pedir para vocês depois, claro que realizar minha prova com calma, fazer agora nessa mesma equaçãozinha, no lugar de x igual a 2, depois de x igual a 6, depois de x igual a 8, e comparar esses valores. Aí eu vou fazer um vídeo fazendo todas essas correções e vou fazer a explicação da letra D, né? E da letra E, talvez. Ou eu faço a letra D e deixo aí para vocês tentarem, né? Eu vejo alguma possibilidade. Então, eu vou fazer um vídeo terminando essa correção aí e eu disponibilizarei para vocês na segunda-feira, ok? Tá bom. Então, peraí que eu vou parar a minha gravação.